Sabe o que diferencia uma empresa feita para durar, para atravessar décadas, de uma que, de repente, pode simplesmente ruir? Bom, muitas vezes, a resposta para isso está na tal da governança corporativa. E é exatamente por isso que, nesta nossa conversa, a gente vai desvendar por que esse pilar é tão, mas tão crucial para a segurança de qualquer investimento. Olha, o nosso roteiro aqui é bem direto ao ponto. A gente começa entendendo o que é governança, depois passa pelos princípios que são a base de tudo e, o mais importante, vamos ver como a gente aplica isso na vida real, olhando para as empresas listadas lá na B3. Mas, afinal de contas, o que é governança? Para entender de um jeito fácil, é só pensar nela como se fosse o sistema operacional de uma empresa. Sabe, é o conjunto de regras que diz como tudo ali dentro tem que funcionar. E essa frase, olha, ela diz tudo. É a imagem perfeita. Sem um sistema claro, sem regras, sem fiscalização, a gestão da empresa fica totalmente no escuro. E isso, claro, aumenta demais o risco de decisões ruins que, lá na ponta, acabam prejudicando diretamente o bolso de quem investe. E se a gente for para a definição mais formal, a do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ela é bem precisa. Governança é o sistema que dirige, que monitora e que incentiva uma companhia. Tudo isso para garantir que os interesses dos sócios, dos gestores e do conselho estejam sempre alinhados. E todo esse sistema, ele não fica de pé sozinho. Ele se apoia em 4 pilares fundamentais, que funcionam como se fossem a fundação, a base da confiança entre a empresa e quem investe nela. E quais são esses 4 princípios? Primeiro, transparência, que é para gerar confiança. Segundo, equidade, para garantir que todo mundo seja tratado de forma justa. Terceiro, a prestação de contas, ou seja, assumir a responsabilidade pelas decisões. E, por último, a responsabilidade corporativa, que é pensar na sustentabilidade do negócio. Juntos, esses 4 formam o alicerce da confiança do mercado. Ok, a teoria é bem interessante, mas para quem investe, a pergunta que não quer calar é: tá, mas por que isso realmente importa para o meu dinheiro? Como isso me afeta na prática? A resposta é bem direta, viu? Uma boa governança é uma das melhores proteções que o investimento pode ter. Ela funciona como um verdadeiro escudo contra um monte de problemas que podem aparecer pelo caminho. Na prática, os benefícios são muito claros. Uma empresa com boa governança diminui o risco de fraude, garante que a diretoria está trabalhando para os acionistas e não para si mesma e, como consequência, a tendência é que o capital investido se valorize. Isso acaba atraindo mais gente para investir, mais recursos e cria um ciclo positivo de crescimento. Certo, mas como é que a gente identifica esses princípios no mundo real, no dia a dia? Vamos pegar essa teoria toda e levar direto para a prática, analisando como a governança aparece lá no nosso mercado de ações. E para nossa sorte, para facilitar essa análise, a própria B3 criou os chamados segmentos de listagem. Eles funcionam como uma espécie de selo de qualidade, sabe? Eles sinalizam para o mercado quais são as empresas que decidiram por conta própria adotar regras de governança ainda mais rígidas do que a lei exige. Mas antes da gente ir para os níveis, tem um conceito que é fundamental entender, o tag along. Pensa nele como uma garantia. Se um dia o controle da empresa for vendido, o tag along garante que os acionistas minoritários, os pequenos, tenham o direito de vender suas ações pelo mesmo preço que foi pago ao controlador. É uma proteção importantíssima. Agora sim, vamos aos níveis. A melhor forma de pensar neles é como uma escada. Cada degrau que a empresa sobe representa um compromisso ainda maior com a boa governança. E essa tabela aqui ela ilustra as diferenças de um jeito bem claro. Vamos lá. No nível 1, o tag along para as ações ordinárias, as ON, já é de 80%, bem acima do que a lei exige. Aí no nível 2, a proteção já é total, 100% de tag along, tanto para a ON quanto para as preferenciais, as PN. E lá no topo, a gente tem o novo mercado. Esse aqui é, digamos, o padrão ouro da governança. Aqui, todas as ações dão direito a voto, e o tag along é de 100% para todo mundo. Isso faz com que os interesses de todos os acionistas, do maior ao menor, estejam completamente alinhados. Para quem busca o máximo de segurança em governança, o novo mercado é a grande referência. Bom, depois dessa análise toda, qual é a grande lição que fica para quem investe no mercado de ações? O que a gente tira de mais importante disso tudo? A mensagem principal é essa: governança não é só um detalhe, não é um extra, é a base de tudo. É como se fosse o código genético que define se uma empresa está programada para ser resiliente, para ser transparente e para crescer de forma sustentável no longo prazo. E com isso fica a reflexão, né? Como será que anda a governança das empresas onde o nosso capital está alocado?
Porque veja bem, analisar balanços e resultados é fundamental, claro que é, mas ignorar a governança, é como comprar um carro superpotente sem nem checar os freios. A análise de verdade começa aqui. É importante ter esse guia sempre em mente. Uma análise de investimentos realmente completa vai muito além dos números. Ela começa pela estrutura, pelas regras, ela começa pela governança. Bons investimentos.